futuramente a surgir a igreja evangélica nesse sentido, com esses pilares. Isso, posteriormente houve como forma, uma tentativa de resumir, então, tudo aquilo que estava sendo questionado. Então, os 5 pilares eram somente as Escrituras, não é? Ele trouxe somente as Escrituras, somente a fé, somente Cristo, não é? A Deus toda a glória, e somente pela graça, né, sois salvos. Então ele trouxe alguns fundamentos, foi alguns fundamentos que levaram, então, resumidamente, esses 5 pilares, eles estabelecem aquilo que os protestantes, até então, eles se pronunciaram. Pastor, outra pergunta. Quando a reforma surgiu, né, em 1500 e alguma coisa... 1517. 17, perfeito, Isso. muito obrigado. Em 1517, já existia 1517 anos que a Bíblia tinha sido escrita, e ao longo desse tempo ela foi interpretada. Alguns críticos eles falam que a igreja protestante ela não teria como dar uma nova interpretação à Bíblia depois de 1517 anos. O que é que o senhor acha dessa crítica? Então vamos só estabelecer aqui. A Bíblia levou um período de 1600 anos para serem reunidos os livros. O último dos livros da Bíblia, que é o Apocalipse, ele foi escrito aproximadamente no ano 100, né, depois de Cristo. Então, no ano 100 ali. Então, Jesus já tinha morto, havia sido morto e ressuscitado, já fazia 70 anos, aproximadamente. Então, ali fechou o que nós chamamos o canon das Escrituras, né, que no século IV, no Concílio de Niceia, foi então estabelecida através de uma regra que passou pelo crivo, que nós chamamos de canon das Escrituras. Então, foram reunidos ali os livros considerados sagrados. Então, que para os evangélicos são 66 livros, 39 do Velho Testamento, 27 do Novo. E onde na Igreja Católica tem 7 a mais. Tem 7 livros. Esses livros foram escritos no período entre Malaquias e Mateus, o período que nós chamamos de interbíblico, né, um período de 400 anos, onde alguns autores escreveram livros como o 1º e 2º Macabeus, o livro de Judite. São livros que têm valor histórico. Nós, evangélicos, entendemos que têm valores históricos, esses 7, mas que eles não atendem todas as regras para serem considerados sagrados, portanto, não tem na Bíblia evangélica. Na Bíblia evangélica compõe apenas 66 livros. Com relação à questão da igreja, a igreja ela vem ao longo dos séculos, como tudo na vida, ela vem precisando de melhorias. Ela vai se distanciando do foco, se distanciando do alvo. Então, a igreja ela vai passando por diversos processos que, ao longo dos anos, diversas lideranças que foram assumindo e algumas coisas que foram mudando e descaracterizando a igreja. E isso, ao longo dos anos, sempre houve quem questionasse. Mas chegou num determinado momento, que nós podemos chamar a plenitude dos tempos, quando se reúne muitos fatores. Eu falei aqui no início, que haviam reformas em todas as áreas do viver humano. E havia uma necessidade também, porque a ideia não era rachar a igreja, a ideia não era separar a igreja, a ideia era corrigir. Reformar, né? Como o nome mesmo trata, né? Isso, a ideia era reformar, trazer consertos, trazer acertos. E então, quando chegou nessa época, diante de tantas críticas e diante de tantas polêmicas, e aí não houve conciliação. Como não houve conciliação, terminou havendo uma ramificação que ficou conhecida como protestante, porque protestava. Essas 95 teses, né, que no dia 31 de outubro de 1517, elas foram fixadas, né, na porta da igreja que ficava no espaço do castelo de Wittenberg, isso na Alemanha. Então o monge Martinho Lutero ele colocou ali. Era um período também quando a imprensa ela estava começando, a imprensa escrita, então isso ajudou então a disseminar ideias. E como eu disse, era um período onde as pessoas passavam a questionar, e as pessoas então apresentavam aqui, como o Roberto disse antes de nós começarmos, algumas pessoas já não ficavam mais em silêncio,
E isso tudo foi agravado por conta da venda das indulgências. Porque a Catedral de São Pedro estava sendo construída, era uma obra caríssima e precisava arrecadar fundos. Não é? Então o Papa emitiu vários documentos, esses documentos eram vendidos, esses documentos davam à pessoa que comprasse direitos ou melhorias na sua vida no pós-vir. Esses documentos também você poderia, se você tivesse posse para isso, comprava um documento desse e para ajudar alguém que estava da sua família, que estava sofrendo no purgatório, para acelerar, para que essa pessoa passasse. Então, diante de alguns ensinamentos e medidas que foram consideradas absurdas por alguns dos próprios monges da Igreja Católica, foi quando começa o estupim da reforma. Só para pontuar dentro da história e colocar mais um contexto ao nosso ouvinte, né? Tudo isso que o pastor coloca acontece 17 anos após o Brasil ser descoberto, né? Então, assim, os portugueses não tinham nem explorado ainda, começaram a explorar de fato o nosso país ainda. Outra pergunta, pastor. Dentro desse contexto, a reforma protestante, alguns colocam que ela foi muito positiva até para uma autocrítica da Igreja Católica, e a Igreja Católica ela se moldou e se melhorou com essa reforma. O senhor também acredita nessa tese? Em quem coloca, afirma essa tese? Eu acredito que o conhecimento ele liberta. À medida que as pessoas vão conhecendo, vão se preparando, então isso vai trazendo um melhoramento. Então eu acredito que a reforma ela continua até hoje. Ela não para. Não, se Martinho Lutero estivesse vivo hoje, ele iria propor uma nova reforma. Então, o que nós vemos, mesmo dentro das igrejas evangélicas. Só acha que precisa? Precisa. Então, mesmo dentro, existe um distanciamento do propósito. Então, nós precisamos repensar qual o objetivo da igreja, qual a função da igreja, qual o foco da igreja. Então, a igreja, ela é para uma porta de salvação, para trazer Deus ao povo, para ensinar a palavra de Deus ao povo. Então existem muitas distorções, e aqui eu não quero dizer apenas na Igreja Católica, mas dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Evangélica, e precisamos realmente a reforma continua. Perfeito. Pastor, o que foi que essencialmente modificou do ponto de vista doutrinário? Porque a reforma, o senhor bem disse que ela foi impulsionada de modo especial, né, por algumas decisões, né, da Igreja Católica da época e que eram extremamente controversas, a exemplo das indulgências. Como havia outras, inclusive, à época, mas as indulgências eram o que era mais flagrante, né? Mas, quando da reforma protestante, não houve apenas um protesto contra as decisões arbitrárias da igreja. Houve também mudanças no crer dos protestantes, né? E que foi se perpassando de geração em geração, foi até se ampliando de geração em geração com o surgimento, a proliferação de denominações protestantes. A pergunta que eu faço é: quais são as principais discordâncias teológicas da reforma protestante em relação à Igreja Católica, à doutrina da Igreja? Olha, resumidamente, a base é que a Igreja Católica ela mantém algumas tradições e ela entende algumas tradições para que possamos que tem autoridade, como também as Escrituras. Então, no meio evangélico, nós vamos afirmar o seguinte, que nossa única regra de fé e prática é o que está na Bíblia Sagrada. Já a Igreja Católica, ela entende, eu já fui católico, e eu conheço os dogmas e conheço as doutrinas católicas, ela entende que a Bíblia ela é fruto da Igreja. Ela é produto da Igreja. Ela entende assim dessa forma. Não é bem assim, né, pastor? Os dogmas eles são fundamentados na Bíblia e são fundamentados na tradição da Igreja, isso, né? Isso. Mas a Igreja ela é o principal livro da Igreja Católica. Isso. A Igreja Protestante, por exemplo, o monge Lutero, ele professava tudo que a Igreja Católica professava. Mas quando da reforma ele discordou de alguns pontos. Que pontos foram esses? Então, o principal ponto, e aqui eu vou reafirmar, é exatamente a questão de se entender que a autoridade máxima para a igreja era a própria Bíblia.
Então ele começa essa leitura da Bíblia é por todos, não é? Porque antes havia, Cleberson, assim, tinha o clero e os leigos. Quem era o clero? O clero eram as pessoas que estudaram, que detinham conhecimento, né, que né? se prepararam de maneira que elas tinham autoridade de falar, de pregar as escrituras sagradas. E os leigos eram o povo. Não era o povo que... Era só para ouvir. Era somente para ouvir. Uma vez que as pessoas começaram... uma das... Você falou das benesses da reforma, foi o fato de poder, então, com o advento da imprensa, as pessoas começarem a publicar as línguas, traduzindo para o seu próprio idioma, né, nacionalizando a Bíblia, né, língua alemã e assim por diante, e as pessoas então começaram a ter posse de um exemplar da Bíblia. E uma vez elas de posse desse exemplar da Bíblia, eles começaram então a ler a palavra de Deus, e aí onde surgem os questionamentos, mediante ainda hoje. Ainda hoje você falou da pluralidade, a quantidade de denominações e de igrejas, mediante o quê? Discórdias em assuntos bíblicos. Agora, eu sou do seguinte pressuposto: o que nos une é maior e mais forte do que o que nos separa. Então, o que nos une é o que? A crença no mesmo Deus, o único Deus. Quem é esse Deus que nós professamos? É o Deus que falou com Abraão, que disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, não é? Farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a partir de Abraão, aí vem a nação de Israel, e vem o Senhor Jesus como semente da mulher, e Jesus é o Senhor da igreja. Ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, é o único Deus, o credo, né? Eu poderia aqui citar o credo. Então, cremos em Deus Pai, cremos em Deus Filho, cremos no Espírito Santo. Nossa fé está direcionada ao Senhor, e única e exclusivamente ao Senhor. Nós temos um pouco de divergência com relação a essa questão também intermediária, que nós entendemos que podemos falar com Deus diretamente, também tem essa controvérsia. E tudo isso se origina desde a reforma para cá, né, onde pontos foram colocados. Mas eu gosto de frisar que o que nos une, como você disse, é uma única Bíblia, né, tendo autoridade para nos guiar como manual de vida. Então, o que nos une é maior do que o que nos separa. Perfeito. Pastor, pergunto, na verdade a gente tem um intervalo comercial a colocar, a gente volta fazendo esse último questionamento para o senhor, a gente pede a você, fica na nossa audiência, nós estamos conversando com o pastor João Neto, pastor da Igreja Verbo da Vida. Hoje celebra-se 501 anos da Reforma Protestante, e o pastor está fazendo aí a contextualização dessa reforma feita lá atrás, em 1517, e que ainda hoje repercute na vida de muita gente. Vamos ao intervalo, a gente volta já já. Estamos apresentando o Jornal do Meio-Dia. O Jornal do Meio-Dia está no ar no oferecimento da Clínica José Pinto Brandão, que fica na Rua Rodrigues Alves, 675, em Campina Grande. O telefone é o 3341-2020. Eri Variedades, que atende a conselho escolar, prefeituras e empresas privadas. Fica na Rua Vigolvino Vanderlei, número 23, no centro de Campina Grande. Oferecimento também da Ótica São Paulo, agora mais completa e sofisticada, com grande variedade em armações e óculos. E avisando que haverá consulta nesse próximo dia 8 de novembro com a doutora Milênia Amorim. Você pode agendar a sua. Loteamento Carlos Barros, com a administração da empresa MVN Empreendimentos, e lotes a partir de R$ 99,00 mensais. Fica localizado às margens da BR-412, na saída para Campina Grande. O escritório do loteamento Carlos Barros você pode encontrar lá na Galeria Messias Antonino, que fica na avenida principal de Serra Branca. Clínica José Pinto Brandão, otorrinolaringologia, cirurgia de cabeça e pescoço e fonoaudiologia, experiência e tecnologia no cuidado com a sua saúde. Diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico das doenças dos ouvidos, nariz e garganta. Exames especializados. Pessoal, você continua sintonizados com a gente. Nós vamos fazer o seguinte: a gente continua conversando com o pastor João Neto no Jornal do Meio-Dia da Serra Branca FM. Acesse www.serrabrancafm.com.br para continuar a acompanhar a nossa entrevista e outras informações do nosso programa. Obrigado pela audiência.
E agradecer